e ouvireis falar de guerra. Olhai e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. O princípio das dores significa, faz parte do final da gravidez. Ou seja, a gravidez começa... É como? Tá, mas para Deus é o profeta que está dizendo. Deus não tem uma relação de um dia para 1000 anos, de 1000 anos, 2000 anos para 2 dias, de 3000 anos para 3. Podemos utilizar uma interpretação profética. Podemos utilizar uma interpretação profética. Então nós vamos começar a entender... Não, a igreja, Fernanda. Então nós vamos dizer que o Espírito Santo ele vai levar a igreja. O raptor, a palavra arrebatamento aqui tem um raptor, né? O raptor é do Espírito Santo. Então vamos compreender uma situação aqui dos eventos. Primeiro, já estamos há centenas e centenas e cada vez se intensificando mais a questão da guerra. Quanto mais a gente corre, mais tem. Não adianta a gente achar que não. Nós não só ouvimos, mas também vemos. E vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. E o Senhor diz, mostrarei prodígios na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Já tivemos 4 luas de sangue. Pelo menos as que a gente conseguiu constar na história, as que a gente tem guardado na história. Então a gente está vendo os céus sendo abalados, a gente está vendo eventos astrofísicos, astronômicos, eventos que não era uma coisa muito fácil de se ver. Observar, todos observam, está no céu, mas hoje a gente está vendo com muito mais naturalidade. Sabe, hoje a gente está vendo muito mais naturalidade, as coisas acontecendo, e nós precisamos prestar atenção não só nas guerras, nos rumores, sabe, a gente tem que olhar, nós temos que olhar outras situações também. Então nós precisamos buscar entendimento do que está acontecendo ao nosso redor. O problema é que eu falei, você não pode baixar a cabeça, olhar para o Apocalipse e não levantar a cabeça. Levante a cabeça porque o que você leu tem que ser interpretado com o que você vive. Ok? Então, nós temos terremotos, nós temos guerras, rumores de guerras, pestes e fomes. Nós temos eventos astronômicos. Né? Estamos vendo eventos astronômicos. Nós temos também o quê? Além disso tudo, nós temos mais situações que Jesus previu. Dentre elas foi o quê? Esse evento aqui é o que a gente está vendo hoje. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Gente, eu vou falar para você. O que tem mais me espantado não é os tremores de guerra, rumores de guerra, tremores de terra, vulcões, tsunamis, isso aí vai acontecer. Não adianta que isso vai acontecer. Sabe, o que mais está me levando a ficar preocupado, sabe, é ver as pessoas frias. Sabe, eu fico muito preocupado com a frieza das pessoas. A preocupação hoje de muitos, infelizmente, não é com a vinda ou com a sua ida, né? A vinda ou a ida de Cristo ou para Cristo. A gente está num momento em que a igreja está... Como Jesus falou, será como nos dias de Noé. Vão se casar, casam-se, dão em casamento, bebem, festejam. Se você notar hoje, quando Jesus no sermão profético fala, será como nos dias de Noé, Noé está aparelhando a arca, e ali você cria
eu quero que você entenda uma coisa. Noé é o pregoeiro da justiça. Preste atenção na analogia, na interpretação profética. Noé é o pregoeiro da justiça, construindo uma arca. Noé simboliza na graça o Espírito Santo. Preste atenção, por favor. Noé, ele prefigura a pessoa do Espírito Santo, que hoje o maior pregador do mundo é o Espírito Santo, não é Billy Graham, Reinhard Bonk, é o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo está fazendo? Construindo uma arca. O que a arca hoje prefigura ou tem uma conotação, um arquétipo com a igreja? Há quanto tempo Noé está pregando e há quanto tempo Noé está construindo com a sua família a arca? Então, o que está acontecendo? O Espírito Santo está há quase 2000 anos pregando o Evangelho. Sai obreiro, morre obreiro, levanta veio os apóstolos veio os bispos, vieram os pastores e bispos, dos pastores e bispos vieram os padres, né, chamados a era patrística, a era dos teólogos, a era dos grandes estudiosos. Acabou a era patrística, veio a era das trevas, acabou a era das trevas, acabou não, né? Sucedeu-se do cisma chamado reforma, que não é reforma, na verdade a gente precisa de uma restauração. Então veio a época dos reformadores, os anabatistas, os metodistas, calvinistas, e vão embora, e nasce também Zwinglio, e nasce também outros, e vem embora, e as igrejas vão crescendo, e nascem as igrejas históricas. Presta atenção, o Espírito Santo está pregando, o Espírito Santo está convencendo o homem do pecado, do juízo da morte, há quase 2000 anos. Então será como nos dias de Noé, enquanto Noé prega, o povo está casando, deixando de se casar, e aí está falando de várias situações, que no judaísmo, quando Jesus fala de se casam e se dão em casamento, não é instituição casamento, matrimônio, não é instituição cartorial. Jesus não está falando aqui da questão de você ir para o altar, casar e não casar, e separar e divorciar, não é isso, vai muito além disso, sabe? Ele está falando o seguinte, a falta de lealdade. Se entre um casal não há lealdade, se há um casal e não há lealdade, preste atenção, como você acha que vai ter lealdade com outras relações? Se você não consegue ser leal à sua esposa, ao seu marido, ao qual você dorme com ele ou dorme com ela, como você vai ser leal ao pastor, ao irmão, a um amigo? Sabe, então nós vamos ver o quanto é importante você compreender a analogia de Jesus. O Espírito Santo já está literalmente fechando a igreja. Aí a gente diz assim, não, mas a igreja, qual igreja? Não existe qual igreja, existe só uma igreja. Existem denominações de igreja. A gente precisa aprender umas coisas que são importantes. Primeiro, a igreja só existe uma. No céu não tem batista, não tem presbiteriano, graças a Deus. No céu não tem assembleano, glórias a Deus. No céu não tem quadrangular, não tem Deus é amor. No céu não tem comunidade Shalom, Chamá, Chavé, comunidade tal. Graças a Deus, no céu não tem esses penduricalhos. No céu não haverá esses penduricalhos. No céu não haverá essas visões toscas humanas. No céu não haverá essas desgraças que há na terra. Então, vamos entender que a igreja é o corpo místico, invisível e indivisível de Deus na face da terra. Isso é a igreja. A sua igreja não é a igreja de Cristo. A sua igreja é uma célula, é uma parte, é uma congregação do corpo de Cristo. Isso é, se estiver dentro do contexto, se estiver dentro do padrão de igreja de Cristo. Ok? Então não haverá placa. Se alguém quer viver de placa, viva de placa. Monte no inferno. Primeira igreja lançada no inferno. Pronto. Amém. Vá lá com os nicolaítas. Vai viver com os nicolaítas. Então o problema é esse. A gente tem que entender que a igreja de Cristo é a igreja mística, a igreja invisível, indivisível. Sabe, não, nem preta, nem branca, não vai ter igreja pintada de nada. A igreja será, na verdade, se você pensar no Éden, a gente está voltando para o Éden. Só que o Gan Éden, como Jesus prometeu, o ladrão na cruz. Gente,
Se você pensar que um jardim no Éden, não jardim do Éden, um jardim no Éden é lugar de adoração. Era o lugar de adoração. E onde Eva cai? A Eva cai justamente no lugar de adoração. Ninguém cai, olha só, você não cai no mundo. Presta atenção que eu vou falar para você aqui, crente. Aprenda uma coisa desde o Éden. Aprenda uma coisa que é interessante. Adão e Eva caíram em lugares de adoração. Satanás não os tentou fora do jardim. Satanás os tentou dentro do jardim. Eva foi tentada dentro do lugar de adoração.